Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Meus amigos, boa noite. Que Jesus, o nosso Mestre amado, esteja conosco nesta noite de estudos e de reflexões. O estudo do Evangelho dessa noite, ele nos fala sobre a verdadeira propriedade. O que é uma reflexão que a gente tem que fazer? O que de fato, verdadeiramente, nós possuímos? O que a gente tem na realidade? Muitas vezes, quando a gente faz essa pergunta à pessoa, a alguém, fala assim: escuta, o que você tem, né? O que você tem de mais valioso? Aquilo que você mais considera na sua vida? Qual é o seu maior bem, o seu maior patrimônio? Muitas vezes as pessoas respondem, falam: meu maior bem, meu bem mais precioso é a minha saúde. Outros vão dizer: não, meu bem mais precioso é meu trabalho, a minha condição de movimentar, tudo mais. E outros vão dizer assim: não, meu maior bem, meu bem mais valioso é a minha família. E as respostas, geralmente muito bem intencionadas, vão circular por aí, em torno da família, profissão, saúde, por mais que as pessoas às vezes não vão dizer que o maior e melhor bem delas seja algo relacionado ao dinheiro, mas se a gente observar bem, é sempre algo material, Agora, será que isso realmente, tudo isso, família, trabalho, saúde, é algo que a gente realmente possua? Isso realmente é nosso? É essa reflexão que Kardec nos proporciona nesse estudo. O que realmente que a gente tem? Porque quando a gente diz que eu tenho determinada coisa, não deixa de haver aí uma dose de apego. Eu estou apegado, aquilo eu considero como meu, como um bem precioso, algo muito caro para mim, É muito necessário a gente ter um bom senso na análise disso aí, para não ficar parecendo nem que a gente não dá valor para nós, indiferente às coisas, por exemplo, ou quando há excessivo apego. Por exemplo, se eu digo que o meu bem mais precioso é minha saúde, se eu falar: não é absurdo falar uma coisa dessa, porque a saúde você perde a hora que quiser, você não... Quer dizer que a gente não tem que dar valor à saúde? Não é isso que a doutrina espírita ensina e coloca. Mas, por outro lado, se a pessoa tem um apego excessivo à saúde, à beleza do corpo, à condição do corpo físico, nós sabemos que isso é muito frágil, que a qualquer momento, de um instante para outro, a gente pode perder isso, pode perder a beleza, a saúde, o equilíbrio, até mesmo o equilíbrio mental. Isso é muito, muito volátil, a qualquer momento a gente pode perder. Então, se a gente dá excessivo valor no sentido de apego a isso, é uma grande dificuldade que a gente vai ter se perder esse bem. Muito bem. Mas a propriedade, a verdadeira propriedade, aquilo que a gente considera como valioso, o conceito, entender isso, parte de um conceito anterior. É a gente entender realmente o que é a vida. A nossa vida, o que ela é. Partindo lá das raízes da humanidade, a gente vai ver que há duas conceituações, há duas maneiras de ver a vida básicas. A maneira materialista e a maneira espiritualista.
A materialista diz o seguinte: olha, a vida é o corpo. O seu ponto de visão é o corpo, a matéria. É dali que você enxerga as coisas. Então, por isso, com propriedade nessa visão, eu vou dizer, não, eu considero a saúde um bem muito precioso, porque eu preciso da saúde. Eu considero a família muito precioso, muito preciosa. Eu considero o meu trabalho, meus bens, casa, patrimônio, seja o que for, muito precioso. Esta é uma visão. Mas ela olha a vida pela ótica do corpo, da matéria. Por quê? Porque chegou ao fim da vida material, não tem mais nada. Então, meu campo de visão é o campo de visão da matéria. Só que a outra forma de entender e de compreender a vida, que é a visão espiritualista, ou seja, que ela diz o seguinte: olha, o corpo, a matéria, é uma parte do que existe. Só uma parte. Mas a grande essência das coisas, ou seja, aquilo que verdadeiramente comanda, aquilo que está por trás do lado material, a origem e o destino de todas as coisas, é o reino do espírito, da alma, como vamos dizer vários pensadores. E isso não é uma invenção, não é uma conceituação que a doutrina espírita colocou. Lá desde a antiguidade, por exemplo, no Egito Antigo, 2.500 anos antes de Cristo, já tínhamos uma concepção, a humanidade já tinha concepção que existe o corpo material e existe o espírito, né? Nós vamos ver lá a deusa Maat, uma deusa da justiça, da ordem, do regramento do universo, em que ela exprime, nessa conceituação egípcia, que o universo como um todo é regido por uma ordem. Isso nós estamos falando 2.500 anos antes de Cristo, né? E nessa conceituação vai dizer o seguinte, que a alma, o destino da alma está no céu e o destino do corpo está na terra. Bom, mas parece tão simples, né? Não, ou seja, que o destino da alma, que é eterna, ela é o céu. E há uma passagem, vamos dizer, uma cena dentro dessa filosofia egípcia muito conhecida, muito famosa, que é a pesagem do coração, em que todos os homens, na sua morte, vamos dizer, quando eles morrerem, desencarnarem, eles terão seus corações pesados, né? Anubis, ele irá pesar o coração de cada pessoa contra uma pena da deusa Maat. Se o seu coração fosse mais pesado, tivesse mais peso do que uma pena de Maat, significa que você ainda guarda coisas da terra e você precisa voltar à terra. Ou seja, que o nosso coração ainda está ligado às coisas materiais. Perceba que é uma simbologia, mas é algo que nós ainda, dentro da doutrina espírita, a gente estuda nessa linha de raciocínio. Ou seja, que o nosso coração ele pode estar apegado ou não às coisas materiais quando nós chegarmos à vida espiritual. E dentro dessa concepção egípcia, por exemplo, eles vão dizer que a passagem pela Terra é um período de provação e aprendizado, que se renova tantas vezes quanto forem necessárias, até que a alma seja libertada e já não tenha razão de voltar ao mundo material. Ou seja, eu pesei meu coração, é pesado? Eu preciso voltar à Terra para me purificar. Voltei, pesei de novo, continua pesado? Volta à Terra. E assim eu vou fazendo até que meu coração retorne, quando eu chegar no mundo espiritual, ele chegue lá leve.
não é difícil a gente entender o que significa simbolicamente um coração leve, né? Essa filosofia já está lá no Egito Antigo. No Tibete nós temos também a filosofia espiritualista. Na Índia nós temos o Mahabharata, e dentro dele o Bhagavad Gita, que mostra justamente essa luta dentro de cada ser humano entre o bem e o mal. Simbolicamente ele está mostrando que dentro de nós há uma transformação do mal para o bem, é um combate entre bem e mal em que o ser vai aprendendo. China e outros pensadores ao longo de toda a história da humanidade colocam basicamente isso, que a nossa vida ela é transitória, passageira no mundo material, para um destino eterno, um destino incorruptível no mundo espiritual. De formas diferentes, tudo mais, mas colocam de forma geral esse conceito. E isso é fundamental para que a gente entenda os nossos conceitos do que é valioso, daquilo que é a essência da minha vida, daquilo que a minha vida realmente, eu vivo para aquilo, daquilo que é o suporte, o que se agrega, o que é acessório na minha vida. Allan Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai apresentar ali os precursores da doutrina cristã e do cristianismo. E ele mostra que o pensamento cristão, o pensamento de Jesus e o pensamento espírita não é propriamente uma inovação. Como a gente colocou aqui, desde várias doutrinas já mostravam a existência do espírito, da alma, e nesse sentido. E ele apresenta, Kardec apresenta ali um resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Sucintamente, Kardec ele coloca os pontos chaves, né, dos ensinamentos de Sócrates, traduzidos por Platão, e vai mostrando que isso está plenamente condizente com o pensamento cristão e com o pensamento espírita, que a doutrina espírita estava, naquela ocasião, introduzindo, né? A primeira coisa que ele vai colocar dentro do pensamento de Sócrates, da doutrina de Sócrates, é o seguinte: o homem é uma alma encarnada. Isso é fundamental que a gente tenha em nós. O homem é uma alma encarnada. Eu sou um espírito provisoriamente num corpo material. Nós costumamos viver a nossa vida, o nosso dia a dia, esquecidos disso. Esse é um conceito fundamental que tem que estar vivo dentro de nós. Eu sou um espírito. Eu estou aqui no mundo material provisoriamente com um determinado objetivo. E ao meu lado está, como diz Paulo de Tarso, uma nuvem de testemunhas. Se eu mantiver esse pensamento constantemente na minha vida, eu tenho certeza que as nossas angústias, as nossas dores, nossas dificuldades emocionais irão mudar. Não é que nós não vamos ter, mas elas mudarão para aquilo que realmente faz sentido. Porque muitas vezes nós sofremos, nós vivemos uma angústia para algo que é excessivamente temporário, um sofrimento inútil. Segundo ponto que Sócrates coloca, que Kardec traz, é o seguinte: a alma se perturba e confunde quando se serve do corpo para apreciar qualquer assunto. Ou seja, quando eu olho as coisas a partir da visão do corpo, da visão da matéria, a minha visão se deturpa. E é por isso
que aí a gente começa a fazer escolhas erradas na nossa vida. Começamos a agir de forma errada. Ou seja, porque eu vejo a partir do corpo, das relações minhas com o mundo material. Há um exemplo fantástico de Emmanuel no livro Há 2000 anos, quando Emmanuel, já lá no Oriente Médio, ele, com a filha doente, sua esposa Lívia fala: procure Jesus. Não, mas eu sou um cidadão, um senador de Roma, só Jesus, ele tem feito vários milagres. Nossa filha já passou por todos os médicos de Roma, já fez todos os tratamentos, e nada pôde curá-la, nada pode ser feito por ela. Então procure Jesus, né? E ela tanto insistiu que ele: tá bom, hoje eu vou procurar ele. E narra Emmanuel que então ele, meio furtivamente, diz que ficou andando ali pela cidade no final da tarde, procurando encontrar Jesus, mas sem falar nada, assim, para dizer assim que ele encontrou Jesus por acaso. Não foi ele que foi procurar o Cristo, né? E aí encontra Jesus e Cristo. Jesus fala assim: mas senador, teria sido melhor se o senhor me procurasse nas horas mais claras do dia. Ou seja, de maneira mais aberta, né? De maneira mais verdadeira. Mais um coração. E vai falar que, na verdade, ele foi encontrar Públio ali, Emmanuel, porque ele escutou as preces, né, de Lívia. Só que Jesus fala: vem comigo, no sentido assim, aceite o Evangelho, transforme a sua vida, naquele encontro ali com Jesus. E Emmanuel narra que o senador Públio, ele mesmo, né, Emmanuel, por um instante ficou pensando ali entre as glórias de Roma, dele como senador romano, como senador, um homem importante de Roma, com cargos e tudo mais, tendo que aceitar o Evangelho, algo de pescadores galileus. Então ele ficou nesse duelo, né, entre as verdades que ele conseguiu enxergar, ele conseguiu sentir aquilo no Cristo naquela hora, mas por outro lado o mundo material o chamava. Como é que eu vou me abster, vou largar tudo isso, né? Ele fez ali naquele momento uma escolha. É o que ele está falando, que Sócrates falou. Muitas vezes nós fazemos as nossas escolhas com base na visão do corpo material. Aí, a causa de sofrimento. E aí Emmanuel vai narrar que aí, por essa escolha ruim dele, ele precisou de vários séculos para fazer algo que ele poderia ter feito em poucos anos. É a escolha ruim, né? A visão do corpo comandando as decisões do espírito. Continua lá no resumo da doutrina de Sócrates, que Kardec transcreve, dizendo o seguinte: que o maior mal que pode acontecer ao homem é ir para o outro mundo com uma alma carregada de culpas. Olha, o sujeito falar isso lá na Grécia, 400 anos antes de Cristo, falar: o maior mal que você pode fazer para você mesmo é você ir para o outro mundo, você terminar a sua vida, chegar no mundo espiritual com culpas. E aí eu lembro de André Luiz, ele falando da chegada dele do mundo espiritual, né? E lá no umbral, mas assim, a grande sensação, por mais que ele tinha ali o sofrimento, as necessidades físicas ainda no umbral, a perturbação dos espíritos que ficavam lhe perturbando ali, mas uma coisa que lhe causava grande sofrimento era a grande sensação de tempo perdido na vida material.
Ele não sabia por quê, mas ele tinha essa sensação, a sensação que a vida dele tinha sido uma vida, entre aspas, inútil, uma vida de tempo perdido. Então, o mal que a gente pode fazer, muitas vezes, é chegar no mundo espiritual com a sensação de culpa, no sentido de eu poderia ter feito e não fiz, ou por que que eu fui agir dessa forma. Por exemplo, é o caso de Emmanuel. Por que eu agi assim, com a visão do corpo, né? Ao invés de ter feito e agido com a visão do Espírito? Agir com a visão do Espírito, mais uma vez, é lembrar sempre que eu estou, é um estado temporário no mundo material, mas que eu sou um espírito, uma alma encarnada, ou seja, provisoriamente eu estou aqui, com um objetivo. Eu vou sofrer as dificuldades da vida, as dores, necessidades, angústias, com certeza. Nós não vamos deixar de passar por essas dificuldades. O que muda é a forma com que a gente encara essas situações. E é isso que a doutrina espírita está nos colocando. E vai dizer o seguinte, continua lá no resumo da doutrina de Sócrates: de tantas opiniões diferentes, a única que permanece inabalável é a de que é melhor sofrer do que cometer uma injustiça. E que, antes de mais nada, não se deve parecer, mas sim ser um homem de bem. Vamos lembrar do que Jesus nos ensina, dos sepulcros caiados, ou seja, pessoas, no caso ele falava dos fariseus, mas cabe a todos nós, pessoas caiadas, ou seja, limpos por fora, aparência de bem, mas cheios de podridão interiormente. Nós, às vezes, com aquela aparência de boa pessoa, aparência de pessoa educada, gentil e tal, mas que guarda um coração de mágoa, que gosta de pisar nas outras pessoas, de devolver o mal com o mal e por aí vai. Então, é o sepulcro caiado, né? É a pessoa que parece fazer e ser uma pessoa de bem, mas no fundo não é. E aí, nessa opinião, nós temos que, é claro, sempre, em todas as ocasiões, e Jesus. O que Jesus nos ensina sobre isso. A primeira coisa, ele vai dizer: não entesoureis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a corrosão consomem, e onde os ladrões roubam. O que ele está nos ensinando? Olha, se você for valorizar as coisas, pense bem. Porque as coisas materiais, as coisas na terra, elas são provisórias e você perde num instante. Você perde a sua fortuna material, você perde a sua saúde, você perde a sua família, você perde tudo. E quando nós passarmos pelos portais da morte, nós vamos deixar tudo. O ser humano só vai levar aquilo que guardou no próprio coração. Aí Jesus continua: entesourai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem a corrosão consomem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Ou seja, entesoura algo de forma imperecível, né? Que é a simpatia, a gratidão e por aí vai. Jesus faz uma outra colocação também, profunda, né? Que a gente
precisa refletir muito sobre ela, que é: onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Aonde eu estou colocando o meu coração? Onde é que eu estou dando o meu amor? Aquilo que eu tenho melhor de mim está indo para onde? Mas nós vivemos nós vivemos no mundo material, nós temos necessidades materiais, nós temos que pagar a conta de água, luz, temos que morar, temos que comer e tudo mais. Então é justa essa preocupação. Agora, em que medida? Jesus também nos coloca o seguinte: não vos inquieteis por vossa vida com o que comereis, nem por vosso corpo com o que vestireis. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que a veste? Olha, são justas as preocupações com a vida material. Nós precisamos, repito, nós precisamos comer, nós precisamos morar, nós temos as nossas despesas de cada dia, isso faz parte. Nós somos um homem no mundo, como diz Kardec. Agora, o que é o principal? Volta àquela visão do mundo espiritual. Ou seja, eu vivo no mundo para conquistar coisas materiais, para conquistar bens, para comprar casas, imóveis, meu objetivo de vida, meu objetivo de estar aqui na Terra é esse. Porque é o seguinte, repito, a qualquer dia nós podemos ter que devolver tudo isso que nos é concedido. Qualquer dia eu posso ter que devolver para o mundo os bens materiais que eu me alhei. Né? É como aquela passagem que o homem, ele teve uma grande colheita, fez plantações, recolheu bastante e disse para consigo mesmo: nossa, vou derrubar os meus celeiros e construir outros, e direi para minha alma: goza, fique tranquilo que agora, né, você tem bens para muitos anos. E Deus lhe disse: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. Ou seja, hoje mesmo você vai ter que devolver tudo. É essa a visão, né? Então, será que ele possuía tudo aquilo que ele ganhou? Essa é a pergunta, né? Portanto, nos diz Jesus: não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo, basta cada dia o seu mal. Outro ponto que a visão espiritual nos oferece: a vida, ela é muito dinâmica e imprevisível. No sentido que eu posso hoje estar com uma vida organizadinha, trabalho, saúde, moradia, família, tá tudo, cada caixinha no seu lugar, vamos dizer assim. Isso pode mudar num instante. Eu perdi a família, saúde, trabalho, os bens materiais e tudo mais. Isso muda numa velocidade que a gente não imagina. Então nós temos que estar preparados a perder isso. Será que eu estou, por exemplo, preparado a perder um relacionamento que eu tenho? Um casamento, uma união, um namoro e tudo mais? Nós estamos vendo aí quantas pessoas jovens, às vezes, se suicidarem, tentarem suicídio, porque terminou um namoro. Quantas pessoas, e não falamos isso como crítica, porque é uma dificuldade generalizada de todos nós, quantas pessoas entram em profunda depressão, desgosto pela vida, porque terminaram um casamento, não conseguem superar aquilo, né? É um apego excessivo. Isso que a doutrina está nos ensinando, Kardec está nos convidando a refletir. Olha, isso que você achava que era seu, esse casamento que você achava que era seu, não era tão seu assim, vamos dizer assim. Você não é dono disso.
Vamos lembrar, André Luiz, ele em Nosso Lar também, depois já morando em Nosso Lar, e ele começou a refletir a saudade que ele tinha de casa e via ali que todo mundo o tratava muito bem, cuidava da saúde e tal, mas quase ninguém, praticamente ninguém, se referia à família dele, que ele estava ali doendo de saudade da família dele, querendo ver a família, né, mulheres, filhas e tudo mais. E sempre que ele tocava no assunto, ele percebeu as pessoas, Lízias, Clarence e tudo mais, desviava do assunto, mudava de conversa e tal, não entrava, não falava nada para ele sobre família, da família dele. E ele, percebendo assim, poxa, todo mundo me trata tão bem aqui, então assim, não deve ser à toa, né? André Luiz também não era burro. Mas a saudade continuou. Eu quero ver a minha família, né? Era o pensamento dele. Bom, passou-se um ano dele em Nosso Lar, ele começou trabalhando, tudo mais, até que ele chegou na condição de poder visitar a família dele. Por que condição? Porque quando ele chega na casa dele, a primeira constatação que ele teve é que a família dele não era mais dele. A mulher já tinha casado de novo, já tinha outro marido. Uma das filhas já não nutria muita simpatia por ele, apenas a filha mais nova. Então aquela família dele não era dele. Será que nós estamos preparados para isso? Nós chegarmos no mundo espiritual e quando retornarmos ao mundo da terra, nossa casa, encontrarmos uma família ali que já não é mais, entre aspas, nossa? Então significa que a família, nós não possuímos a nossa família, por mais que nós amemos e sejamos amados. Nossa família, nós somos colegas de classe. Repito, por mais amor que a gente tenha por eles e que eles tenham por nós, nós estamos falando do apego à família, né? E por isso que Emmanuel, no prefácio de Nosso Lar, ele traz uma passagemzinha que ele diz o seguinte, que André Luiz vem contar você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Vem lembrar que a terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Guarde a experiência dele no livro da alma. Ela diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente. Que os passos do cristão em qualquer escola religiosa devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo e que, em nosso campo doutrinário, precisamos em verdade do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais espiritualidade. Porque como diz o Evangelho, na primeira frase dessa lição do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, a verdadeira propriedade, diz o seguinte: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Nós só temos de nosso aquilo que a gente conseguir levar em nosso coração. E só uma passagem de Emmanuel, para a gente encerrar.
diz o seguinte, que habitualmente atraímos a riqueza e supomos detê-la para sempre, adornando-nos com a facilidade que o ouro proporciona. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as posses exteriores, e se algo nos fica, será simplesmente a plantação das migalhas de amor que houvermos distribuídos, creditados em nosso nome pela alegria, ainda mesmo precária e momentânea, daqueles que nos fizeram a bondade de recebê-las. Aqueles que fizeram a bondade de receber aquilo que nós distribuímos. Caridade não é tão somente uma divina virtude, é também o sistema contábil do universo que permite a felicidade de auxiliar para sermos auxiliados. Então, meus amigos, relembrando, a nossa vida, ela é material, mas a nossa visão tem que ser espiritual, porque nós somos uma alma encarnada, somos um espírito. Nós nada possuímos além daquilo que cabe em nosso coração e que nós vamos levar para o mundo espiritual. Tudo o mais, toda a espécie de bens, de que qualidades forem, são empréstimos que a providência divina nos oferece como ferramentas de trabalho. Que nós possamos saber aproveitar essas ferramentas a benefício de nós e de todos aqueles que estão ao nosso lado. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado.